José, aquele personagem, né, que é o papagaio da Ana Maria Braga. E ele deixou um testamento onde ele negava 50% do seu patrimônio para essa moça, Cibele Hermínio da Costa, com quem ele estava casado há 8 meses. E ele deixou os outros 50% do seu patrimônio para os seus filhos. Esses são os filhos de Tom Veiga. E o que aconteceu? Eles contestaram esse testamento. Então, eu já trago aqui que sim, é possível você contestar um testamento. Mas vamos voltar aqui para a análise do caso, né? Eles alegaram, olha, estavam casados há pouco tempo, a relação já havia chegado ao final e o divórcio saiu apenas 4 meses após a morte de Tom Veiga. Ou seja, 4 dias, perdão, um pouquinho antes dele falecer, ele tinha entrado com um pedido de divórcio. E que provas foram produzidas? Bem, 3 dias antes de sofrer o AVC, que acabou fulminando sua vida, ele enviou um áudio para um amigo, avisando que tiraria a atual esposa, Cibele Hermínio, do seu testamento. E nesse áudio, ele explicava os motivos pelos quais faria isso, inclusive agressões físicas que teria ali sofrido por parte da atual esposa. E que outras provas foram produzidas? Essa é a segunda, ele foi casado 3 vezes, essa é a segunda esposa dele, com quem ele estava reatando o casamento. Foi ela que acompanhou toda a internação dele, né? E aí ele tinha trocado com ela áudios, enviado fotos, mostrando que ele estava infeliz no casamento com a Cibele, né? As provas demonstraram que o testamento, na verdade, não traduzia mais o desejo do testador. E com o divórcio decretado 4 dias após a morte, a única forma da ex-esposa Cibele receber algum patrimônio seria se esse testamento fosse declarado válido. E afinal, como ficou a herança? Bom, depois de quase 3 anos de disputa judicial, o testamento deixado, ele não foi declarado válido, ele foi anulado pelas provas produzidas e a herança foi dividida apenas entre os 4 filhos, deixados por Tom Veiga. É isso. Alguma dúvida sobre testamento? Eu sempre deixo um espaço, tentei falar rápido, né? Justamente para deixar esse espaço. Gente, testamento é uma medida de planejamento sucessório. Ele não é usado no Brasil com muita frequência, mas deveria. Ele serve para evitar tretas de família. Eu sei, vocês podem me contratar para resolver as tretas de família, mas podendo evitar, é mais fácil. Eu recebo no escritório muitas questões que, se a pessoa tivesse deixado o testamento, não teriam acontecido. Nazaré? O testamento, ele necessariamente precisa ser registrado em cartório? O testamento existe. Nazaré, para quem não ouviu, perguntou se o testamento precisa ser registrado em cartório. Eu recomendo que sim. Mas se a família não deixou registrado, se a pessoa que morreu deixou, fica em gaveta como não fez? Ele deixou registrado e foi anulado. Então, primeiro, é possível você anular um testamento que foi deixado registrado em cartório por escritura, como foi comprovado aqui no caso do Tom, tá? É possível um testamento particular, que é aquele não feito em cartório, feito para o próprio punho, deixado com alguém de confiança, ser considerado válido. Mas podem questionar. Fica mais difícil você manter. O testamento feito em cartório, ele traz uma segurança jurídica, porque o tabelião, ele tem fé pública. Então, se tem um tabelião dizendo, eu atendi essa pessoa, eu vi que estava lúcido, ele não estava pressionado, ele não foi obrigado. Ele me trouxe, inclusive, um laudo dizendo que, apesar da idade, se for uma pessoa, né, já com a idade avançada, estava lúcido, queria realmente deixar isso daqui. Para você cancelar esse testamento, fica muito mais difícil. Então, quando o testamento ele é lavrado por escritura pública, ele traz uma segurança jurídica que o testamento particular talvez não traga. Eu já tive casos de testamentos particulares que foram anulados, porque, por exemplo, não observaram o número de testemunhas. Não basta escrever, tem que ter testemunha assinando. Como uma pessoa não colocou o desejo dela depois de morta, não foi atendido. Dá para mais uma? Claro. O que não pode ter no testamento? Amante. Por lei, é proibido beneficiar amante no testamento. Amante não tem lá. Amante não